O único mandamento mais importante das Escrituras é confiar em Yeshua como seu Senhor e Salvador. Tudo mais gira em torno disso. Os dois grandes mandamentos são o Ve'ahavta, que significa ame o Senhor de todo o seu coração, e a obrigação de amar os outros como a si mesmo. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 22. Esses dois mandamentos pressupõem, no entanto, que, em primeiro lugar, você deve acreditar que o Senhor é real, pessoal, amoroso e acessível. E, em segundo lugar, você é de fato capaz de amar o Senhor e aos outros na verdade. Além do renascimento espiritual genuíno e da nova vida transmitida por meio de Yeshua, ou seja, Haim Hadashim, que é literalmente traduzido como sendo impossível cumprir esses mandamentos. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Na verdade, o princípio chamado de lei do pecado e da morte é invocado sempre que alguém tenta se aproximar do Senhor sem fé em seu sacrifício e mediador designado para o pecado. A ideia de que suas boas ações podem merecer acesso à presença e favor do Senhor é, em última análise, a negação da cruz. O apóstolo Paulo advertiu que aqueles que perverteram a mensagem do Evangelho, adicionando qualquer forma de obras da lei, estavam sob uma maldição divina. Sim, é uma questão tão séria. Confiar no Senhor é fundamental para tudo o que pode ser corretamente chamado de Torá. O Talmud diz: Moisés deu a Israel 613 mandamentos. Davi os reduziu a 11, Isaías a 6, Miqueias a 3, Isaías reduziu-os novamente a 2, mas foi Abacuque quem deu o único mandamento essencial, que está escrito em hebraico, Tzadik be emunato ir ye, que literalmente traduzido é o justo pela confiança viverá, o justo viverá pela fé. No Novo Testamento, muito antes da compilação do Talmud, o apóstolo Paulo primeiro destilou os vários mandamentos da Torá para este mesmo princípio da fé. É claro que não contestamos a Torá escrita quando dizemos que Deus fez uma aliança melhor com base em melhores promessas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é um. A revelação e a graça de Deus são manifestadas no Sinai, assim como em Sião. O que mudou é a aliança. E nossa resposta a essa nova aliança, à luz de todo o conselho das Escrituras. Uma leitura honesta do Novo Testamento mostra que Paulo não estava simplesmente rejeitando o legalismo, mas qualquer forma de salvacionismo baseado no trabalho. Israel deveria saber disso, já que a Torá, ou seja, os profetas, profetizaram que uma nova era de corações circuncidados viria. Portanto, Paulo apresenta a ideia de que a salvação pela graça de Deus está em plena harmonia com o ensino geral da Torá. Por favor, não se confunda com tudo isso. O estudo da Torá é bom e espera-se que entendamos os escritos de Moisés e os profetas e como eles revelam Yeshua como Messias. Quando Paulo escreveu às igrejas gentílicas, toda a escritura foi soprada, inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça, para que o homem de Deus seja competente, equipado para toda boa obra.
Isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ele, obviamente, estava se referindo às escrituras judaicas, à Torá, visto que o Novo Testamento ainda não havia sido compilado. Então, por todos os meios, os seguidores do Messias judeu devem estudar a Torá de Moisés e estar cientes de como ela glorifica ao Senhor. Mas o estudo da Torá deve ser informado com o Espírito da verdade. Yeshua é o personagem central da história da redenção, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Recebemos a ordem de dividir corretamente, ou seja, cortar direito, a palavra da verdade. Portanto, a fim de evitar confusão quanto à relação entre as palavras de Moisés e as palavras de Yeshua, devemos ter em mente que a Torá é uma palavra geral que significa instrução e sempre é uma função da aliança subjacente, do qual faz parte. Em outras palavras, a Torá é nossa responsabilidade, as ações da aliança do Senhor Deus de Israel. Os seguidores de Yeshua, portanto, não são anti-Torá, mesmo que entendam esta palavra em relação à nova e melhor aliança de Deus. De fato, existe uma Torá da nova aliança, assim como existe a Torá antiga. Os crentes messiânicos são chamados a aderir às instruções do rei Yeshua, que é a personificação de toda a verdade genuína de Deus. A questão mais importante é entender nossa resposta às ações da aliança de Deus mediadas pelo Messias prometido por Deus. Baruch Hashem, aqui nós podemos entender que o princípio da nossa fé deve ser confiar em Yeshua como nosso Senhor. E a base da nossa fé é andarmos no caminho da Torá, das leis do Senhor, porque sabemos ter nelas a instrução de Deus para que possamos nos manter em santidade no caminho do Senhor. Querido Deus, sabemos quão é difícil entender a Tua palavra, mas sabemos que por meio do Teu Espírito Santo nós podemos desvendar todo o significado, tudo aquilo que o Senhor deseja nos revelar. Por isso eu oro nessa hora, Pai, e peço que o Senhor venha abrir nossos corações, nossa mente, para que nós possamos receber os mandamentos do Senhor com alegria e que nessa confiança, sendo Yeshua o nosso Senhor e Salvador, possamos colocar em prática cada um dos ensinamentos, porque assim estaremos demonstrando que verdadeiramente cremos nele. E Yeshua nos disse: aquele que me ama é o que guarda os mandamentos. E nós sabemos que Yeshua, ele deixou os mandamentos do Pai como uma direção para que nós possamos andar na santidade. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos capacite a andar nesta graça, mas numa graça que traz para nós o desejo de andar em obediência à Tua lei. Nós te louvamos, ó Deus, por Yeshua, o nosso Salvador, e te agradecemos pela Torá, que é a palavra que nos dá vida e que nos ensina a nos mantermos em comunhão com o Senhor. Obrigada, Deus, por todas as coisas. Nós te louvamos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.